Vamos voltando para o pessoal do celular também. Ver se tem alguma mensagem. Então vamos retornar. Muito bem. Nós paramos aqui no positivismo lógico. No positivismo lógico. O positivismo lógico, ele é filosófico, mas ele está na nossa matéria de metodologia científica. Então temos que falar um pouquinho dele. Para que ele serve? Para ajudar a vocês ordenar os pensamentos, conhecerem sobre determinadas épocas, né? Ciência social tem a ver com o positivismo lógico. Tem a ver, mas eles são diferentes, mais ou menos no mesmo tempo. O positivismo lógico da questão das ciências sociais. Porque nós vimos que as ciências sociais, elas estão aí praticamente há uns 100 anos existindo, né? Então nós vamos estudar o positivismo lógico, estruturalismo e o materialismo dialético. Né? Matérias da filosofia, com certeza. Eu não sou um expert em filosofia, sei algumas coisas, etc. Mas eu tento fazer um link com a metodologia, né? Na realidade, o pensamento lógico, ou positivismo lógico, ele nasce na década de 20. Década de 20 do quê? Do século passado, claro, né? Tendo principalmente a luta contra a metafísica, tá bom? Segundo acreditavam, ele seria superado pelo estudo empírico. Veja que o positivismo lógico, ele coloca um tempero de empirismo aí. Percebe que aquele empirismo que a gente sempre chamou do conhecimento mais básico, né? Do conhecimento do achismo, ou aquilo que a gente pegava lá na Grécia Antiga sobre o empirismo da observação, porque naquela época não existia nenhum método, vamos dizer assim, científico, nada disso, então tudo era baseado na observação. Então era uma luta contra o pensamento metafísico, que não tem na matéria de vocês, a metafísica, né? Então, conforme explica um autor, esse Richardson, ele é muito citado no livro de vocês aí, muito citado, né? Eu tenho partir dele, né? Então ele diz assim, uma proposição é empiricamente uma proposição é empiricamente significativa para qualquer pessoa apenas quando se conhece a forma de verificá-la. Então, aqui ele está falando do empirismo, mas ele está falando de como é que você vai fazer com que as pessoas conheçam do seu empirismo. Então, de novo, uma proposição é empiricamente significativa para qualquer pessoa apenas quando se conhece a forma de verificá-la. Qual que é essa forma de verificá-la, gente? É o método. É o método. E no caso aí, ele vai chamar de positivismo lógico, tá? Então, o autor acrescenta que o positivismo deu a essa verificação, né, uma função praticamente inatingível, que seria avaliar a veracidade de toda proposição sem exceção, né? Quais as consequências disso para análise, né, do que a gente está falando aqui? O aparecimento desse positivismo lógico, o que ele vai acrescentar no nosso trabalho, né? Nas ciências sociais, nos fenômenos sociais que você quer conhecer para fazer o seu trabalho, né? Então, para o positivismo, a análise dos fenômenos só pode ser objetiva se realizada por instrumentos padronizados que possibilitem, por dados quantificados, prever e determinar a ação humana. O que é difícil, lembra da experiência do rato?
É difícil isso. Você precisaria de um instrumento de padronização para se conhecer o que você quer. Então, por exemplo, no meio social, para você conhecer, estou falando o contrário, para você conhecer o que foi a Revolução Russa, você basicamente tinha que conhecer o que as pessoas pensavam da exploração do czar sobre elas e a fome, basicamente. Essas duas questões. A opressão e a fome. Então, se você tivesse esses instrumentos, opressão e fome, opressão e fome, opressão e fome, opressão e fome, pelo positivismo você poderia conhecer a Revolução Russa. Mas a Revolução Russa de 17 seria a mesma da contracultura de Mao Tse-tung dos anos 40 e 50? Não, porque é outra população. Então você teria que, o Mao Tse-tung chinês, você teria que usar outras proposições para entender a questão do Mao Tse-tung. Então, se você pensar na fome no chinês, ela é importante? É. Mas se você pensar na opressão, não seria um instrumento padronizado para você entender a contracultura, porque o chinês foi oprimido, é oprimido e será oprimido sempre, né? Porque eles têm aquela ideologia, se falou mal do governo, você some. Então são duas populações diferentes, se bem que o russo também era assim, mas a opressão em cima dos trabalhadores, milhares deles, fez com que eles se revoltassem. A opressão em cima do chinês não fez com que ele se revoltasse, ele aceitou. Ou, se você quiser estudar corrupção no Brasil, que material que você pode usar? A opressão dos políticos sobre a população? Não, porque a população aceita a corrupção, aceita ver no noticiário que tem um hospital que fica num quarteirão X, é só colocar os aparelhos lá e funcionar, mas aí o governo estadual pede 100 milhões para construir um hospital de campanha do lado, num terreno baldio. E a população aceita isso, numa boa. Então, o que é isso? É pura corrupção, né? O cara quer montar um hospital de 100 milhões e ficar com 50. Claro, óbvio, né? Mas a população sabe disso? Claro que sabe. Mas não faz nada, não. Então, a ferramenta que o positivismo vai dizer, essa é padronizada para mim estudar o que acontece, com certeza você teria que passar pela aceitação da corrupção para estudar a corrupção. Aí ia ser contraditório. Porque você quer debelar a corrupção, você quer entender aonde ela existe para ela acabar. Se a população aceita, significa que você não tem como estudar a corrupção aqui. Ela é por si só, ela é um vírus, ela é uma continuidade, hoje, amanhã, depois da manhã. É muito diferente da revolução pela fome e da opressão, porque no fundo, aqui no Brasil, ocorre a fome e a opressão também. Não é a fome e a opressão, porque tem gente que morre de fome, não tem? Muitas pessoas morrem de fome e vão morrer. Mas o brasileiro é oprimido, mas não se sente assim. Para ele tá tudo bem, no geral, tá? Se fosse outro lugar, os caras iam entrar no Congresso e iam matar todo mundo ali. Bom, então o positivismo é mais ou menos isso, tá? Não vou perguntar na minha prova, pelo que eu fiz, sobre o positivismo lógico. É um pouco complicado. Precisaria dar uma estudada no positivismo, tem na nossa matéria, dá uma olhada na internet, percebam a diferença do positivismo, do empirismo. O positivismo aqui não é ser espiritualmente acima, ou se não vai dar tudo certo amanhã, não é isso. Positivismo aí é outra coisa, é um estudo de uma área do século XX que busca compreender fenômenos de uma determinada forma, tá bom? Isso aí, como eu falei, é século XX, há 100 anos atrás. A gente está falando positivismo lógico há 100 anos atrás. Isso tem a ver com cubismo, dadaísmo, uma série de áreas nas artes, nas ciências, na física, que deram um impulso no conhecimento humano.
Porque por mais que pareça ser nada isso, muitas pessoas fizeram verdadeiras teorias e práticas em cima do positivismo lógico, tá bom? Do positivismo, do empirismo, de outras questões. O estruturalismo, tem um cara chamado Claude Lévi-Strauss. Ele é o precursor do estruturalismo. Nós vamos ver isso na unidade 2, seção 3. O estruturalismo nas ciências sociais. Veja, as ciências sociais, elas são um gênero, que o estruturalismo é uma espécie, e o materialismo dialético é outra espécie, e o positivismo lógico é outra espécie. É igual o Homo. O Homo tem Homo sapiens, Neandertal, Sapiens sapiens, tá? Tem tudo isso. Deixa eu ligar o celular aqui. Muito bem. O estruturalismo, ele é aplicado, né, pelo etnólogo Claude Lévi-Strauss. Por que ele fez isso e da onde ele parte, de que premissa, como é que é isso, tal? Etnólogo é linguístico, ele estuda as línguas por aí, as línguas greco-romanas, o grego, tenta ver coisas parecidas e tal. Ele era um etnólogo, né? Na verdade, um linguístico. Ele pensa o seguinte: envolve uma teoria que superasse a contradição entre o que é concreto, observável, palpável, né? E do que pode ser objeto de ciência. Então, a metodologia nesse estruturalismo repousa na ideia de estrutura, na sua característica. Lembra que a gente estudou a estrutura? É um composto de diferentes peças que formam um todo uníssono. Quando eu digo uníssono, é que tem um objetivo próprio. Então, lá o Carrefour, aquele monstro de construção, objeto uníssono, para colocar coisas dentro dele para vender, para ter lucro para o supermercado. E se você descolar as pessoas que vão uníssona, porque ela consegue sempre para não cair, para ficar perfeito. E para isso tem uma série de compostos que se conectam, percebe? Que se conectam às vezes de uma forma impensável, mas que no fundo dá certo. Tá certo? Então, o Claude Lévi-Strauss, ele vai se debruçar, esmiuçar, destrinchar essa estrutura, essa concatenação. Ele vai separar cada pecinha da estrutura para estudá-la. Entenderam? Então, é o estruturalismo. É um estruturalismo metafísico, vamos dizer. Ele pega as peças, imaginem peças reais, porque falar em peças intelectuais fica difícil, né? É mais fácil falar de alguma coisa real, como ele quer ver assim, a contradição entre o que é concreto e o que pode ser objeto da ciência, que na minha opinião, tudo que é concreto pode ser objeto da ciência e o que não é concreto dentro do pensamento científico é muito complicado. E não obstante, nós estamos aqui irrealmente entre nós. Irrealmente. Eu não sei se o Claude Lévi-Strauss pensa que alguma coisa irreal, que é o que nós estamos fazendo agora, pudesse ser um objeto de ciência. Isso é, nós estamos tendo uma reunião, você pode estar a 100 mil quilômetros de mim, mas você está me ouvindo e está falando comigo, e está perguntando, e está interagindo. E aqui eu tenho um celular que eu estou falando para o pessoal que não está acompanhando. Em suma, aí você fica com aquela pergunta: o que é irreal é objeto científico? Aí você fala assim: você não disse que o espírito é irreal, então eu não consigo provar no objeto científico? Sim. Mas será que se eu dissesse há 200 anos atrás para você de um espírito e falasse do que está acontecendo agora entre nós, não ia ser a mesma coisa para você? Você não vê. Como é que você pode conversar com alguém sem estar perto dele? Como é que você vai passar a sua voz para o outro lado? É algo irreal, né?
Até aí veio o cabo submarino, aí depois as pessoas entenderam da eletricidade, mas como é que eu vou ver você? Aí depois veio a ciência para mostrar sobre os transistores, sobre a passagem de imagem e tal. E agora nós no computador, sem nenhuma descagem, né? Porque antigamente tudo era telefone, agora não é mais, etc. Então, como é que ele veria o estruturalismo dentro de peças absolutamente irreais, que é isso que está acontecendo com a gente aqui, né? Tem alguma magia por trás de nós? Não, não tem. Mas na época dele, provavelmente ele diria, não, isso não é, isso é contraditório. Primeiro, isso não é real, portanto não serve para a ciência, né? Então, continuando sobre o estruturalismo, com ele, né, dentro da filosofia, principalmente, dentro da metodologia, né, essa abordagem permite estudar os processos como manifestações de regras presentes em outras estruturas. Então, o estruturalismo, ele tem a ver com a construção de um todo, mas esse todo pode aumentar cada vez mais. É a estrutura da estrutura que vai se conectando uma à outra, né? Buscando revelar, na opinião deles, né, o que está além do aparente. Tá bom? Chovendo molhado? Não. E sim, é complicado bastante, porque é etéreo, é inalcançável, irreal que eu estou falando, mas teve pessoas que pensaram isso e construíram muita coisa em cima disso, né? Serve para o trabalho de vocês? Serve para conhecimento, tá bom? Porque ele não tem, vamos dizer, como no materialismo dialético, um começo, meio e fim. Não tem uma proposta de continuidade, uma continuação. É simplesmente estruturalismo, estudar a estrutura, ponto. Lembra que eu falei na primeira aula? O que é a metodologia científica? É algo para você construir um trabalho, ponto. É isso. Mas entre essa definição e o que vai acontecer para chegar nela, é muita coisa que acontece, não é? Então vocês estão percebendo. Mesma coisa, estruturalismo é estudar as partes para formar um todo, depois um outro todo, esse todo com o todo se conecta, estrutura. Mas para entender tudo isso, você teria que fazer, de repente, um curso longo sobre estruturalismo com várias aulas, com várias matérias correlatas, né? Igual o direito que você faz. O direito não é o direito, introdução ao direito, não. O direito é constitucional, é penal, é financeiro, é tributário. Aí um belo dia você começa a conectar. Um dia você vê um caso jurídico e percebe naquele parágrafo que está escrito coisas de penal, coisas de constitucional, coisas de financeiro, mas só a experiência para saber para saber que você conhece aquilo. Porque senão você vai ler um texto só. Mas aí você vai falar, pô, isso aqui é direito constitucional puro, isso aqui é direito do trabalho, tá falando de hora extra aqui e tal, tá falando de princípio da mitigação, isso aqui já é penal. E é a mesma coisa, tá? Então, dentro de um estruturalismo, dentro de um positivismo lógico, você tem várias matérias antropologia, ciência social, filosofia, tá bom? Então, se vocês não entenderam quase nada, não tem problema. É assim mesmo, tá? Talvez um belo dia isso fique automático, mas se vocês estudarem, só que vocês não vão estudar isso agora, né? Vocês estão no direito, conselho seguindo o direito, né? Porque o que vai fazer a pessoa que sabe muito do materialismo dialético, do positivismo lógico, ou do Aristóteles? Basicamente, a pessoa vai ministrar aulas, basicamente é isso. Não vai conseguir ter outra profissão. Não vai estar distrito ao mercado de trabalho, porque sabe bastante do Platão, do Sócrates. Mas é muito bom. Numa entrevista de emprego, isso faz uma grande diferença. Claro, se você estiver na área de humanas, né? Que é o nosso caso.
A pessoa vai falar, poxa, esse aí estuda, esse aí se preocupa com outras coisas, interessante. E também porque é difícil, viu? Não é qualquer um que consegue isso, não. Acho o direito mais fácil do que isso. Ele tem começo, meio e fim, é palpável, é real. Agora, do materialismo dialético, talvez dá para falar alguma coisinha, né? De começo, meio e fim, talvez vocês não saiam daqui sem conhecer alguma coisa, sem perceber que tem uma certa lógica, lembrando que esse material está no livro de vocês, está na matéria de vocês. Então não é que eu coloquei, o professor ele gosta de filosofia e colocou um negócio lá. Não, tem lá. Tem tudo isso aí que eu estou falando, tá? No materialismo dialético, a dialética é alguma coisa que está sempre em transformação. E o materialismo é anti-espiritismo. O que é o materialismo? É o sujeito pensar só no material. Só no material. Que o mundo exterior é material, fora da consciência. Que os fenômenos têm existência própria, não teve passado, não tem futuro. É aqui e acabou, ponto final, né? Vai se trabalhar muito com uma realidade objetiva, sem aquelas viagens, vamos dizer assim. O materialismo, ele assume esse caráter e ele tem a ver até com o nosso sistema, porque o nosso sistema é material, o capital é material. O capital é material, o capital... Isso é anti-Marx que eu vou falar, mas o capital ele pode estar ali num cifrão eletrônico. Você pode ter 1 bilhão no banco, mas está ali escrito 1 bilhão no teu extrato, concordam? Mas se quiser sacar 1 bilhão, você não vai conseguir. Nem sei se tem no banco, percebe? Então, Marx não pensou nisso, claro, não dava, né? Karl Marx foi o teórico que buscou na dialética fundamentos para analisar a realidade. Então, quando a gente fala de realidade do materialismo dialético, você poderia pegar num cara chamado na dialética do Hegel, ou até antes um pouquinho do o Kant, o Hegel. Daí ia ser muito complicado falar, mas século XX, o importante do materialismo dialético é falar de Karl Marx, que está na matéria de vocês aí, né? Tem a ver com a fenomenologia das coisas, né? Da dialética. Como eu falei, o materialismo dialético é alguma coisa que está sempre em transformações, porque o que causa o movimento da sociedade, o desenvolvimento da sociedade, é algo que está fora, está dentro dela principalmente. É a vontade de ganhar, é a vontade de continuar no materialismo, é acreditar só nele, etc. Então vamos pensar o seguinte: no materialismo dialético, o Marx ele pensa assim: o materialismo ele permeia toda a sociedade. Pensa, 1917, 1910, na Rússia, o Brasil mal existia ali, o mundo era Europa, coisa dos Estados Unidos, América do Sul e tal, África também não, Oriente Médio também não, o mundo era ali a Rússia, porque Karl Marx chamou a atenção da Rússia para o mundo, era o mundo da época do Titanic, né? Sem comunicação praticamente nenhuma, etc. Então ele dizia o seguinte: quem domina o materialismo é a burguesia, são os industriais, principalmente os industriais. E os burgueses também, porque os burgueses, os advogados, os médicos ganhavam bem, e os industriais mais ainda. Então, o que é o capitalismo para Marx? É pegar um dinheiro, jogar numa produção, transformar esse investimento em realidade, transformar aquilo que ele se propôs a fazer num produto acabado, e esse produto acabado vai ser vendido. Quando ele é vendido,
retorna o dinheiro à empresa com um quantum a mais, claro, e esse quantum a mais vai ser reinvestido na empresa, porque o final de tudo, para um capitalista, é um monopólio. É a Coca-Cola, por exemplo, só existe ela, e a Pepsi male porcamente, etc. É isso um monopólio. O que é um oligopólio? Quando você tem Shell, Petrobras, Ipiranga, você tem 10 empresas no mundo inteiro que mandam no petróleo. Pronto. Isso é um oligopólio na mão de poucos. É um monopólio oligo mais, né? Meia dúzia 10. O monopólio é um só, controlando tudo, como foi o Microsoft até 15 anos atrás, até que o governo americano mandou dar um split, dividir a Microsoft, porque eles estavam transformando-se em um monopólio, Bill Gates. Então, quem domina o material é o capital. E quem são os capitalistas? São os ricos. Mas se você pensar numa pirâmide, ela é igual hoje, né? Pouquíssimas pessoas muito, muito ricas e muitas, muitas, muitas cada vez mais miseráveis. Então ele diz o seguinte, Marx, é um raciocínio inverso, tá? Essas pessoas pobres, elas, como as coisas se transformam, isso é, o capitalista vai ficar mais rico e o pobre vai ficar mais pobre, vai ter cada vez mais pobre, o pobre vai ter filho, vai ter mais pobre, os pobres vão trabalhar nas empresas dos ricos, vão ficar mais pobres, mais explorados, os ricos mais ricos, e tal. A distância vai crescendo até que um belo dia os pobres se revoltam e fazem a ditadura do proletariado. Então, na verdade, o materialismo dialético para o Marx chega aonde? Numa revolução proletariada, onde o proletário iria simplesmente tomar a empresa do rico, mandar ele embora, e ele, pobre, ia fazer uma comissão e assumir a empresa, e os pobres iam ganhar de forma igual e os ricos iam embora. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Tem até um livro, Revolução dos Bichos, para vocês entenderem por que isso não vai acontecer, do George Orwell. Então, o materialismo dialético, basicamente, para Marx, é isso, é uma revolução do proletariado, dos pobres. Mas, como ensinamento, ficaria assim, que o materialismo ele vai sempre se transformando pela dialética. Dialética 2, vai fazendo um curso-recurso, vai e volta, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Só que, na realidade, o materialismo não é dialético. Isso se viu logo lá atrás. O materialismo ele é lético. Ele vai para um lado só, o lado de quem domina as fontes do material, das coisas materiais. Então, dessa forma, por meio desse movimento dialético que eu falei, de 2, dialético, na cabeça ali de quem teorizou aquilo, eu estou falando de 2020 agora, e lá o Marx há 100 anos atrás. Então, naquela época lá atrás, dessa forma, por meio desse movimento dialético, né, é que se torna possível compreender a conformação dos fenômenos. No materialismo dialético não é possível analisar um fenômeno, uma organização, sem relacioná-lo ao contexto ao qual se localiza, ao momento histórico que se encontra, aos determinantes históricos, econômicos e culturais. Por isso que eu coloquei para vocês o materialismo inverso dialético, o do proletariado, porque a dialética para o rico, ela é aquilo que ela vai ser sempre, para o empresário rico, para o industrial daquela época. Então, só vai ser dialético quando você tem uma análise dentro de um processo histórico. Então, o materialismo dialético para Marx era uma coisa. Um materialismo dialético, se você pensar em Sartre, em 1960, é outra coisa. E assim sucessivamente. Então, o materialismo dialético sempre vai existir, porque ele está sempre se transformando. Só que o exegeta, quer dizer, quem está olhando, quem está lendo, tem que entender dentro de um conforme social, um conforme histórico. Então, por exemplo, daria para pensar na ditadura do proletariado em 2020? Dificilmente, a não ser que fazendo
fazendo uma deixa no Constitucional, se a gente pensasse na pirâmide do Kelsen. Se tivesse um governo único, talvez poderia ter uma ditadura de proletariado, porque são bilhões e bilhões, eu diria assim que dos 7 bilhões e meio, 7 bilhões são proletários, os 500 milhões aí estão vivendo muito bem ou mais ou menos, né? Nós mesmos somos talvez esses 500 milhões, os outros 7 bilhões estão aí passando fome, sede, guerra. Isso seria impossível, porque os 7 bilhões não falam a mesma língua, mas se falassem, poderia ser. Mas tem muito a ver com a dialética, como ela vai ser resolvida, tem muito a ver de como cada povo né? Como cada povo vê a sua história, o seu momento. Então, o materialismo dialético, você tem que analisar cada ponto histórico, etc. De novo, vale para o teu trabalho? Talvez não, vale para conhecimento, né? Você não vai aplicar materialismo dialético no seu trabalho, mesmo porque se o professor corrigir, ele vai falar assim, nossa, o que é isso? Eu abordei também, gente, a metafísica, porque a gente falou nela e não está na matéria de vocês, mas é importante saber o que é, pelo menos ter uma noção. Então, eu vou passar muito rápido, sem grandes explicações, que não está na matéria de vocês, né? É o seguinte, de acordo com a concepção análise, né? A metafísica é a investigação da natureza das coisas. O que importa para vocês entenderem é assim, se um dia alguém perguntar para vocês o que é metafísica, resposta, é a investigação da natureza das coisas. O que é a investigação da natureza das coisas? É a investigação da origem. Lembra que eu falei? Não adianta você ouvir a Carminha e o seu José, você tem que saber o que aconteceu lá atrás. Você tem que ser um sujeito metafísico para entender da onde começou aquele problema e qual a estrada que aquele problema tomou, bifurcou, trifurcou. Então, a metafísica é a investigação da natureza das coisas. Quer dizer, dentro da ótica da concepção analítica. A gente está falando de metodologia, a gente está falando de análise, de estudo prévio, de teorização. Então, você tem que ser um metafísico quando você faz os estudos. Então, a metafísica, como muita gente pensa, não tem nada a ver com espiritualidade, com meio espírito, meio homem, nada disso. Metafísica é a investigação da natureza das coisas, tá? Por exemplo, dei um exemplo aqui que eu achei legal, mas vamos lá. É meio complicado, mas vamos lá. O primeiro sujeito que se falam, né, Tales de Mileto ali, 2.600 anos atrás, 600 anos de Cristo, Tales de Mileto, nada escreveu, aí veio Sócrates, nada escreveu, aí veio Platão, discípulo de Sócrates, escreveu o que ele achava que Platão, o que Sócrates achava, isso diz a história. E depois veio Aristóteles, que não pensou muito parecido com Platão e tal. Então, em diversos diálogos de Platão, nós vemos Sócrates colocando questões da forma: o que é F? Onde F é um substantivo abstrato como amizade, coragem, conhecimento. Sócrates deixa claro que essas questões devem ser entendidas como perguntando pela natureza ou pelo aspecto essencial, né, dessas propriedades. Então, quando pergunta assim, o que é F? O F é um abstrato, um abstratismo, né? O que é amizade? Então, ele quis dizer assim, o que é coragem? O que é conhecimento? Então, Sócrates diz assim, o que é conhecimento? Você tem que buscar lá na fonte a natureza, a metafísica do conhecimento. Aí é muito complicado. Você pode fazer esse trabalho aí nesse final de semana. Qual é a metafísica do conhecimento? Né? Qual é a metafísica da corrupção? Né? Isso seria muito complicado. E até, eu acho que até mais fácil estudar a metafísica do conhecimento, né? Porque para você estudar a metafísica da corrupção no Brasil, é só você começar lá de 500 anos atrás, quando os portugueses vieram, aí eles pegaram os índios, depois se misturaram, depois pegaram os negros, se misturaram, os negros misturaram com os índios e tal, e os portugueses fugidos de lá para cá, e aí eles constroem cidades como Paraty,
os brasileiros próprios, e até os portugueses, quando o navio chegava aqui, assaltava o navio, levava tudo numa cidade, para quem conhece Paraty, uma cidade labirinto, escondia tudo. Quer dizer, a corrupção não vem do, sei lá, do Lula, não, a corrupção no Brasil vem de 500 anos para cá. Ela só muda de nome, de mão, de cadeira, continua a mesma e continua aí, né? O pessoal querendo fazer hospital para ganhar grana no desespero de uma grande maioria que está morrendo aí de coronavírus, está passando mal e não tem nenhum teste que custa R$ 10, mas querem fazer um hospital de 100 milhões. Você entendeu? Isso é corrupção. Então é culpa do governo? Claro que é. Esse cara devia ser enforcado, vamos dizer. Mas é uma coisa que já vem de 500 anos. Não estou justificando o erro, mas já vem. Então, qual é a metafísica da corrupção? Qual a metafísica do conhecimento? E é isso que o Sócrates vai buscar nesses diálogos. Então, tudo que vocês fazem, gente, é da metafísica. Mesmo você não sabendo, você sempre vai buscar a origem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de metafísica. Não, acho que metafísica tá bom. O que é importante é você saber o que é metafísica. E sobre o estruturalismo tem uma coisa interessante aqui, que é o jogo de xadrez. Pensem no seguinte, a gente falou do Carrefour, acho que já entenderam o que é, várias peças diferentes, o encanamento de um prédio, né? Não tem o cano mais grosso, mais fino, o de esgoto e tudo mais, aquelas curvas, que eu esqueci o nome, como é que chama e tal, aquilo é uma estrutura. A estrutura do encanamento do seu prédio, mas num xadrez, é o exemplo mais, vamos dizer assim, básico na filosofia e na metodologia científica do estruturalismo, é um xadrez, quer dizer, são 8 casas por 8 casas, 64 lugares. Você tem 16 peças, 8 peões, os de trás, 8 peões os de trás, você tem 8, 16, 24, 32 peças. É assim que você joga xadrez. Não adianta você jogar fora do tabuleiro, concordo? Isso é óbvio. E não adianta você colocar uma peça a mais, porque essa peça a mais vai destoar de tudo, que é aquilo que eu falei. Coloca um negócio errado ali na junção do cano do Carrefour, pronto. Estoura o cano, ou estoura a viga e cai o Carrefour inteiro para um lado, porque vai fazer peso naquele lado que está mais fraco. A mesma coisa do xadrez, uma peça não vai ser uníssono. Então o jogo do xadrez é aquilo lá montado, é uníssono, ponto final. Isso é um exemplo de estruturalismo. De materialismo dialético, tem um outro exemplo aqui, que é o do trabalho. Tá? É o do trabalho. O trabalho representa para a grande maioria das pessoas no mundo a repressão como condição de liberdade ou dominação. Essa base é uma contradição de ambivalência psicanalítica de autopreservação versus destruição, natureza versus criação, permeada pela angústia do conflito, isto é, muitos são dominados e poucos dominam. E isso é uma movimentação dialética, né? Dos que são dominados pelos dominados ou dos que são dominados e passam a dominar. Porque em Cuba, se a gente pensar o que aconteceu, Fidel Castro mandou todo mundo embora, os empresários embora, e os empresários, que eram os dominadores, passaram a ter que mudar de país para não morrer, e os cubanos assumiram tudo. Tanto que as fábricas de charuto de Cuba, podem perceber, poucos charutos são feitos em Cuba, são feitos nas ilhas ao entorno, porque os empresários foram expulsos pelo Fidel Castro e lá montaram as suas charutarias. Então você tem muita charutaria que não é de Cuba. Por isso você pergunta, mas o charuto bom não é de Cuba? É. Mas por que é feito em outros lugares? Por conta disso, né? Um exemplo de conhecimento aí. Conhecimento meio de prazer e tal, meio de cultura. Nada para o trabalho de vocês. Mas está dizendo que o trabalho não é aquela relação complexa, né? Você vai para a empresa, você fala, eu sou uma porcaria, porque eu ganho pouco e o empresário ganha muito, ri da minha cara e tal. Mas o empresário vai dizer,
né? Se eu preciso desses funcionários, senão eu morro de fome também. Então, o empresário também ele se sente mal e o empregado se sente mal. Então, são movimentações dialéticas que acontecem no dia a dia das pessoas que vêm de dentro. Quer dizer, um belo dia você se revolta e quebra todos os computadores. Vem de dentro de você. Ou um belo dia o empresário fica pé da vida de pagar conta, pagar conta, pagar conta, e vai no hospital, não é atendido, morre a esposa, ele pega e joga uma bomba na própria empresa dele. Ou no governo, sei lá. Quer dizer, percebe? Materialismo dialético, a dialética vem de dentro para fora. Então são as angústias dos conflitos diários, gente. Isso é, como dizia um amigo meu, corso-recurso. Corso-recurso. Vai fazendo assim. Como no coronavírus, a gente não está angustiado? Quer dizer, muita gente está angustiada, está passando mal, está com raiva. Quer dizer, vai aumentando, né? Vai aumentando, porque você vai vendo as contas você não consegue pagar, mas você acha também que o diretor do banco que ganha 50 mil por mês, ele está contente? Não está, porque se ele não mostrar resultado para o mercado acionista na próxima reunião de lucro, eles cortam 50 pau do cara, o cara vai para a rua, ele também não quer. Portanto, claro, é melhor ser diretor de banco do que ser o bancário que ganha 2.000 reais. Mas eu estou dizendo, para o banqueiro hoje, o diretor de banco e tal também não está fácil, para o gerente não está fácil, para ninguém está fácil. E esse coronavírus vai deixando as pessoas mais tensas. É um movimento. Um belo dia alguém explode. Esses panelaços, para mim, aí, panelaço é para colocar energia para fora. Percebe? Mais ou menos isso aí. Então, de novo, o trabalho representa para a grande maioria das pessoas no mundo a repressão como condição para a liberdade. Quer dizer, se eu ganhar 2.000 por mês, eu não consigo comprar um iate. Mas se eu ganhar 100 mil por mês, quem sabe? Depois de uns 3, 4 anos eu compro um iatezinho pequeno, não é? Ah, mas o cara lá tem um iate de 70 milhões de dólares. Pô, eu queria chegar lá, não dá. Eu fico angustiado, né? Porque não dá. Os 30 mil que eu ganho também não dá. Eu tenho que sustentar 2 filhos, não sobra nada. E agora no coronavírus estou ganhando 15. Percebe? E isso é a dialética. Então, para finalizar, tudo pode ser dialético. Portanto, o seu trabalho é pura dialética. Você vai estar sempre pensando: se eu fizer isso, vai dar aquilo. Se eu fizer aquilo, vai dar isso. Se eu fizer aquilo, vai dar aquilo. E isso é pura dialética. Para isso que vai servir a dialética para o trabalho de vocês. E a metafísica é a origem de todas as coisas. Bom, então é o seguinte, nossa, já 10 horas da noite. Então, na próxima aula, veja bem, vou finalizar aqui. Próxima aula, tanto para constitucional quanto para metodologia, né? Claro. Próxima aula é prova. Então me perguntam, vai ter aula? O que a diretoria decidiu? Que é a diretoria que decide, né? Eu apenas sou, como é que eu vou dizer? Eu não sou o diretor, percebe? Olha a minha angústia aqui. Eu não sou o diretor, sou apenas o professor. Então a diretoria decidiu o seguinte: quando vocês dão prova, vocês não ficam lá na sala? Vocês dão aula? Não. Todo mundo já enfrentou prova aqui. Então é assim, o professor fica lá, vê quem cola, quem não cola, senta aqui, senta ali, esse tipo de coisa. E tudo bem, aplica a prova, pode ter 5 horas a prova. Não tem aula. Tanto que o aluno pergunta, o professor diz: eu não posso responder agora. Não é assim? Então não tem aula no dia de prova. Portanto, eles trouxeram isso para o computador. Durante a semana de provas, não vai haver aulas. Muito bom. Então não vai ter aula terça, não vai ter aula quinta. Assim sendo, só vai ter aula na outra semana, que talvez seja a correção de provas, né? Ou talvez aula com correção, em suma, porque quando a gente corrige prova, normalmente a gente fica lá para fazer a vista da prova. Quando às vezes ninguém pergunta nada, o que é raríssimo, né? Isso é muito raro, um aluno não perguntar alguma coisa, por que errou, por que acertou, isso é muito raro. A gente dá uma aula, recorda, tal. Então, aula só semana que vem. Semana que vem, no caso em tela, desculpa, semana que vem não, peraí. Semana que vem é a prova, tá, na outra semana, joia, na outra semana. Então, a semana que vem, prova.
Como eu coloquei já, eu vou mandar os links prestem atenção no que eu vou falar, isso é muito importante. Os representantes de classe ou o pessoal que mandou e-mail aqui, que eu tenho um grupo constitucional e metodologia, os dois grupos são duas classes, deve ser o mesmo representante. Eu vou mandar amanhã ou sábado, em suma, os links para as provas, porque onde elas estão? Onde estão? Você entra no AVA, isso já existe, tá? Entra no seu AVA, aula 1, aula 1, aula, tá bom? Aula 1, aula, tá ali. Tá junto do link, tá? Tá em cima ou embaixo do link para assistir a aula. Tá ali. Então, o que vocês vão fazer? Claro, vocês vão ser curiosos, vão entrar lá hoje, amanhã. Não vai ter nada, vai estar assim, não há como mandar respostas agora. Isto é, não há como você responder nada, porque o sistema vai abrir 24, 7 da manhã. Então, dia 24, 7 da manhã, se tiver pique, segunda-feira, 7 da manhã, você faz a prova. Aí, se eu quiser fazer a meio-dia do dia 24, faça. Se eu quiser fazer às 3 da manhã, de segunda para terça, faça também. Se eu quiser fazer na sexta-feira, às 9 da noite, é possível? É, mas toma cuidado. 5 para as 11 da noite, fecha o sistema. E quando fecha o sistema, não abre mais. Não é o seu equipamento, é o sistema que não está, que fechou. Então você tem do dia 24, 7 da manhã, às 5 para meia-noite de sexta-feira. Segunda a sexta, tá bom? Segunda a sexta. Pode fazer qualquer dia, qualquer hora. Eu lancei também a mesma prova na aula 8. Não é? Não dia 24 que começa as provas, não é? Não, é dia 20. Ah, tá. Você tá falando do 24. Não. Eu falei que as provas vão do dia 20, que é uma segunda-feira, às 7 da manhã começa. Quer dizer, tá ali que abre o sistema. O sistema abre dia 20, segunda-feira, 7 horas da manhã. O sistema fecha dia 24, sexta-feira, 5 para meia-noite. Nesse inteirinho de segunda a sexta, você pode fazer a prova a qualquer horário. E aí eu coloquei que eu botei também a prova na aula 8. Se alguém achar a prova na aula 8, ela é a mesma coisa da aula 1. Por que eu coloquei duas vezes? A diretoria pediu. Porque às vezes você vê um, você não vê outro. Então, você viu da aula 8, pode entrar lá e fazer. Você viu lá da 1, pode entrar lá e fazer. Se você viu os dois, pode escolher um deles que o link é o mesmo, tá bom? É mais para vocês se acharem aí, ter duas chances de achar, mas não tem como. Aula 1 é encontro 1, aula 1. Abaixo ou acima do link para aula. Acabou. Tranquilíssimo, tá? Então é isso, gente. Na próxima aula, nós continuaremos a nossa matéria em redação científica. Guardem isso aí. Unidade 2, seção 4, redação científica, próxima aula. Tá bom? Que vai ser não na semana que vem, na outra. Legal? Então é isso, senhores. Pessoal do celular, então eu vou desligar o celular. Acompanha aí a aula. Quem não conseguiu acompanhar, tá aqui, ó, os áudios. Legal? Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou na internet e vamos em frente com todos aí, tá bom? Boa noite para todo mundo e bons estudos aí. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, tchau.